de ser diferente, o nosso país passou por um problema muito grave e sério na semana que nós tivemos, semana passada, né? E a gente vai aqui tecer algumas coisas de cotidiano que nós vimos para que a gente possa tentar compreender algo dessa fé e algo dessa caridade que o texto deste espírito protetor, é um espírito anônimo, ele vem nos propor. Quando começou-se a greve, né? Começou a paralisação dos caminhoneiros, começou a haver uma corrida pelos combustíveis. E o que nós percebemos através das reportagens e das vivências? Até mesmo aqueles que não tinham a necessidade de dirigir, que estavam lá com seu carrinho guardado, né? Correram para abastecer o seu carro, encher o tanque, mesmo com valor a R$10, né? E guardar. Ora, há um contrassenso, porque se eu não enchi o meu tanque quando estava 4 e pouco, eu vou correr para encher o tanque a 10? Esse é o primeiro contrassenso. O segundo contrassenso, eu vou garantir o meu. O resto, que se exploda, como diz no popular. Vai começar a acabar os alimentos. Gente, teve uma mulher que saiu com 45 quilos de arroz de um supermercado. Rogério falou para mim, Ciro, isso aí é o que a gente gasta nos 4 dias de comércio para 300 pessoas. Então, olha só, isso são processos inconscientes da nossa mente, indo de encontro, o quê? A uma coisa chamada egoísmo. Que é justamente a proposta que o benfeitor vem fazer aqui, lutar contra esse egoísmo, mas em todas as suas vertentes. Quantos de nós não pensamos que precisávamos estocar, que precisávamos ver, que precisávamos não sei o quê, e o resto, não, aqui em casa está tudo bem, então está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, quantas boas ações nós também vimos no meio desse processo? Nós vimos pessoas de bom caráter, sérias, indo levar comidas para esses caminhoneiros. Enquanto muitos os chamavam de baderneiros. Nós não estamos aqui no hábito de julgamento, se está certo, se está errado, o que foi feito. Não, cada um tem a sua consciência e permaneçamos como tal. Nós estamos aqui falando de atitudes, de ações, enquanto homens de bem, que também é uma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Haviam pessoas compadecidas daqueles homens que estavam nas estradas, sim, independentemente da condição deles. E foram lá, levaram um prato de comida, levaram uma água. Esses que levaram um prato de comida e que levaram uma água sem interesse, eles em nenhum momento julgaram se esses caminhoneiros estavam fazendo certo, se estavam fazendo errado. Que a culpa de faltar a comida na mesa dela ou a gasolina no seu carro era dele, que estava lá parando os caminhões. Essas pessoas que entregaram a comida, que entregaram a água, elas não julgaram esses senhores em nenhum momento. Como muitos de nós vimos e acompanhamos esse julgamento através da mídia, através das redes sociais, com palavras de baixo calão e tudo mais. Então, olha a verdadeira caridade dessas pessoas. Elas não estavam julgando. Elas estavam o quê? Procurando promover uma melhora, uma melhor sintonia dentro daquelas ações e dentro daquelas atitudes. Mas Ciro, Ismael, o que Ismael está fazendo nesse momento? Ismael está provendo pela melhoria do Brasil. Comentaram comigo, Ciro, mas isso não estaria gerando um atraso na evolução para a chegada do mundo de regeneração? Eu respondi exatamente o seguinte, eu não enxergo atraso, eu enxergo adianto. Porque não cai a folha de uma árvore que não seja permitida pelo Pai. Então, tudo está acontecendo porque precisa acontecer, porque necessita acontecer. Então, quando eu me tomo desse espírito de entendimento das leis divinas, não é que eu vou entrar num conformismo, porque conformismo também não é bom, mas eu vou entrar no eixo de entendimento. E se eu entendo, eu não vou reclamar mais. Eu vou começar a fazer aquilo que vai estar gerando melhores fluidos, melhores energias em torno de mim. Não reclamar,
não xingar, não julgar aquelas situações que a gente vê. Ciro, mas a política está isso. Nós sabemos que aqui ninguém nasceu no Brasil por acaso. Nós estamos no país que se faz necessária as nossas provas e as nossas expiações. Somos regidos por leis que são necessárias ao nosso período evolutivo. Se eu tivesse precisando de menos, eu teria reencarnado na África. Se eu tivesse precisando de mais, eu teria reencarnado na Europa, numa Suíça. Então olha a diferença. Porque dentro do globo terrestre, nós temos diversos pontos de períodos evolutivos diferentes. Nós temos ainda no Brasil o quê? Os indígenas. Nos Estados Unidos ainda tem os índios, né? Ainda tem aquelas famosas tribos dos peles vermelhas. Nas Áfricas, né, que nós temos as tribos ainda que são canibais. Então aquele que reencarna na tribo canibal é porque ele ainda precisa estar sujeito àquele sistema ali dentro para evoluir algo, para aprender algo. Aquele que reencarna como indígena nos Estados Unidos vai aprender aquilo que é necessário naquele momento para ele. Assim como é no Brasil. Assim como nós temos os nossos indígenas. Então, se eu estou reencarnado hoje morando em Araruama, eu tenho que entender que Araruama me oferece todas as oportunidades de redenção que o meu espírito precisa, porque meu espírito não existe, nós somos espíritos. Então, que o eu espírito precisa. E quando a gente entra nesse eixo de compreensão, de fazer essa ligação das leis divinas, a gente vai entender. Vai parar de dizer por que Deus não escuta as minhas preces, por que Deus deixa de ouvir as nossas orações. Não, Deus escuta todas as nossas preces e todas as nossas orações. Mas a nossa relação com Deus, ela vai se dar exatamente da mesma forma que se dá com um filho nosso, da gente para um filho nosso, da gente para um neto nosso. Imaginemos, por exemplo, se um neto nosso, 8, 9 anos de idade, vira assim: pai, me empresta seu carro para eu dirigir. Você vai dizer o que para ele? Tá maluco, menino? Não tá, você não tem idade, não tá na hora, você não tem carteira de motorista. Não é isso? Muitas das vezes também é assim a nossa relação com as leis divinas. Quando a gente ora e pede, por exemplo, meu pai, eu preciso de mais dinheiro. Meu pai, eu preciso da cura para essa doença. Deus vai dizer, olha, eu não posso te dar a cura dessa doença no momento, porque você precisa aprender com ela. Eu não posso te dar mais dinheiro nesse momento, porque senão você vai se perder, como você já se perdeu em outras encarnações. Então a nossa relação com Deus, com as leis divinas, é uma relação totalmente pedagógica. E muitas das vezes, por exemplo, a criança, né? A gente cansa de falar para ela, menino, não bota o dedo na tomada, menino, bota o dedo na tomada. Mas chega uma hora que a gente se estressa e deixa a criança pôr o dedo na tomada, não deixa? Acaba deixando. E a criança vai lá e toma aquele choque enorme, né? Também funciona assim com as leis divinas. Por isso que tem uma frase, não lembro se é no Evangelho ou se é em alguma outra obra básica, ou mesmo em Revista Espírita, que nós vamos ler assim: cuidado com o que pedes. Então até pedir a gente tem que ter cuidado, porque isso será colocado em nossas contas. Se a gente pede e obtém, como está no Evangelho, então a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente obteve. Tem que dar conta disso. Tem que prestar conta disso, né? Então, muitas das vezes é o menino na tomada. Ele chegou lá, puf, aí levou o choque, aí ele viu que não era bom. Às vezes a gente precisa disso também. Levar um choque, levar umas pancadas da vida para ver que não era bom. Quantos de nós aqui hoje, independentemente do que pensemos, vamos passar a valorizar mais o transporte do nosso país? Né? Os caminhões, de uma forma geral, não estou falando dos motoristas, eu estou falando desse ser coletivo, que talvez a gente nunca parou para pensar, né? Que tem alguém que pega as frutas, seleciona as frutas, pega numa caixa, bota num caminhão e que aquilo vai para o supermercado, e tem gente que descarrega no supermercado, aí a gente só vai lá prontinho, só para a gente escolher, pegar e colocar. A gente não consegue contemplar todo um processo que tem por trás disso.
Nós não conseguimos parar para pensar que teve alguém com carinho para embalar aquilo, teve alguém com carinho para selecionar aquilo para a gente consumir. Lembro-me de uma passagem de Chico Xavier muito interessante, que Haroldo sempre conta, né? Que tinha um companheiro contou para o Haroldo, ele conta isso nas palestras, que esse companheiro ia para o Chico Xavier para a feira, né, para o supermercado, e esse companheiro percebe ali que Chico Xavier ao invés de escolher as boas frutas, os bons legumes, as boas verduras, escolhe aqueles que estavam mais ou menos, né? Que não estava assim muito bom e tal. Aí, os companheiros curiosos, né? Quem que não ia ficar curioso? Né? Quem que não ia ficar curioso? Não ia querer perguntar para Chico. Então, eu ia chegar lá e ia perguntar para Chico: Chico, eu tô vendo aí, rapaz, você tá escolhendo as frutas podre, não sei o que, podre. Tá até pedindo ali o caixote do outro para ver se tem alguma coisa que aproveita, que preste. Você não vai escolher. Ah, meu irmão, mas se eu comprar aquilo que tá bom, o que os outros vão comprar? Então, olha só a lição de Chico pra gente. Se preocupando com aquilo que os outros vão comprar depois. E nós sabemos perfeitamente que o legume feinho, ele tá bom para consumo, mas a gente não gosta de pegar o feinho. A gente não gosta de pegar aquele tomate que já está pipocadinho por fora, que inclusive é um tomate ótimo para molho, mas a gente não gosta de pegar. Porque tá feio. E esquecemos de parar para pensar a beleza, né, de alimento que ele pode se tornar depois. E Chico tinha essa consciência. Então, quando a gente para perceber esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir que Verônica colocou no estudo para a gente aqui mais cedo, é esse olhar muito mais além das situações, das coisas, dos julgamentos, em que a gente vai percebendo que nós vamos caminhando na nossa vida. O nosso olhar, ele é muito limitado ainda. Nosso olhar, ele é para aqui. Não consegue perceber o que tem para trás, o que vem para frente, o que precisou-se para chegar ali. A gente não tem essa consciência ainda. A gente está bem longe disso. E o que é a caridade? A caridade é esse amor em movimento. E infelizmente ainda a gente enfrenta um conceito social de caridade muito aliado ao materialismo, à esmola. Caridade não é dar esmola. Caridade não é isso. A caridade vai muito além de um prato de arroz com feijão. A caridade vai muito além de uma cesta básica. A caridade, muitas das vezes, ela é uma palavra bem empregada num determinado momento. Ela é o amor que vai se proliferar sobre alguém, um telefonema que você vai dar para um amigo seu que você lembra dele. Poxa, será que fulano está bem? Vou ligar para ele. Porque a gente ainda fica preso, né, de que a caridade é essa cesta básica que você dá para o pobre. A gente tem essa falsa ilusão. Isso, quando bem feito, também é uma das vertentes da caridade, mas não é a caridade. Não é a caridade isso. Né? Obviamente que muitos precisam de bens materiais, precisam, e a gente precisa também fazer esse tipo de caridade. Né? Mas é também o como fazer. Quantas das vezes a gente é parado na rua, é abordado para um morador de rua, pede dinheiro, a gente dá aquela moedinha, nem olha para o rosto da pessoa. Isso pode até parecer muito mais um desdém, muito mais um desprezo por aquele. Se não for bem feito, se não for bem realizado naquele momento. Obviamente que a reunião pública, né, não está aqui para que a gente fique trazendo os nossos casos particulares. Mas a última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, isso foi uma coisa que me marcou muito. A quantidade de pessoas de um trajeto do centro da cidade até o bairro de Ipanema, a quantidade de pessoas pedindo algo. E que realmente chega um ponto que você não aguenta nem mais ouvir. Chega um ponto que se você para e pensa que se você desse um pouco para cada um, você ia chegar em casa sem nada. E percebendo isso nos transeuntes ao redor de mim, eles nem olhavam, porque aquilo já fez parte da rotina para eles. Então, esses que pedem para esses que moram lá, já virou como se fosse um quadro de parede na casa deles.
Está ali todo dia enfeitando. O dia que não tiver, talvez vá até sentir falta, né? Oh, nossa, hoje não tinha nenhum pedinte, não tinha nenhum transeunte. E que isso se torna parte de uma rotina e a gente acaba adotando um sentimento frívolo com essas situações. Então a gente precisa ter muito cuidado para não cair nessa frivolidade. É óbvio, tudo tem um limite? Tem, tudo tem um limite. A gente sabe disso. Mas a gente precisa estar atento quanto a isso. De não cair nesse eixo da frivolidade. Algumas entidades que a gente tem a oportunidade de conversar e dialogar, e que a gente já percebeu quando vai fazer uma reunião que chama-se reunião de SAPSE, que é o Serviço de Atendimento e Promoção Social Espírita, que não se deveria ter uma reunião à parte, mas isso é um outro assunto. Ao invés de chamar as famílias pelo nome, chama por número. 45. Vai lá, pega a cesta básica e vai embora. Será que isso está sendo uma caridade ou uma falsa caridade? Porque eu quero mostrar números, porque eu quero mostrar quantitativos. Ai, Ciro, olha, nós atendemos aqui na nossa casa 60 famílias. Pergunto, quantas dessas famílias estão vindo estudar o Evangelho de Jesus na casa? Nenhuma. Nenhuma. A proposta da casa espírita é justamente de levar a consolação, de levar o Evangelho. Vocês acham que pobre... Gente, desculpa usar o termo pobre, mas não estou usando no sentido pejorativo, não. Aqui, assim, que é coisa realmente que está impressa na sociedade. Né? Mas vocês acham que o quê? Que o pobre, ele não tem depressão? O indivíduo que acorda às 6 horas da manhã... Não, vou falar de um indivíduo que mora no Rio de Janeiro. Uma empregada doméstica sai 4 horas da manhã de Belford Roxo, chega às 10 horas da manhã em Ipanema. Quanto tempo de transporte deu? Quase 6 horas de transporte. Chega, trabalha, lava e passa na casa de um granfino. Ela vê ali todas as coisas que ela poderia ter e ela não tem. E ela não tem. Sai dali às 6 horas da tarde e vai chegar em casa às 10 horas da noite. E ele ainda tem que chegar, e essa empregada doméstica ela ainda tem que chegar em sua casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido e cuidar do filho. Vocês acham que essa pessoa não pode vir a desenvolver uma depressão? Mas claro. Eu acho que ela não tem nem tempo para isso. Não, seu Alberto, tem. É doença de rico. Tem, não. Tem. Eu acho que não tem tempo. Tem É sim. doença do rico. Depressão, a gente acha que pobre não tem obsessão, gente. A gente acha que o pobre não precisa tomar passe, não precisa de água magnetizada. Isso é um equívoco muito grande, porque todos nós somos iguais. Seja pobre, seja rico, seu Alberto, nós temos tempo sim para ter depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. O problema é que essas pessoas menos favorecidas materialmente, elas não têm como ir a um psicólogo, como ir a um psiquiatra, porque a fila do SUS é enorme e a consulta é de 3 em 3 meses. Então, ela própria acaba dando o seu jeito. Essa é a verdade. Por isso que popularmente é conhecido como doença de rico, porque rico tem dinheiro para pagar uma psicoterapia, tem dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra. Por isso que parece que é doença de rico, porque o rico vai detectar mais rápido mesmo. Não é interessante quando a gente para e pensa assim? Então, olha só, quando a gente pensa que esse indivíduo ele não precisa desse outro tipo de caridade, que é a caridade espiritual, a gente está totalmente enganado. A gente está totalmente enganado. Ele precisa e precisa muito, talvez mais do que nós. E a casa espírita precisa estar aqui para atender esses irmãos em sua plenitude. Então a caridade para com esses queridos não vai ser feita de uma forma aleatória, numa reunião separada, individualizada. Eu já ouvi companheiros dizendo assim, não, Ciro, a gente faz uma... Gente, eu ouvi. Não foi ninguém que me disse. Eu ouvi do próprio coordenador. Ah, Ciro, aqui a gente faz a reunião separada porque eles vêm mal vestidos. Aí eu perguntei assim pro dirigente, eu falei, você já parou para se perguntar por que eles vêm mal vestidos? Você já parou para sentar para dialogar com eles?
Tem a evangelização do rico e a evangelização do pobre, gente. Vocês sabiam disso? Tem casa espírita que adota. É a evangelização do trabalhador espírita e a evangelização do pobre. Tem. Não poderia ter, gente, mas tem. Isso são práticas dentro desse conceito equivocado de caridade que a gente precisa exterminar. Porque no lugar da gente estar fazendo caridade, a gente está fazendo outra coisa. Menos caridade. Menos caridade. Será que é correto você, dentro da casa espírita, separar dois grupos? Tratar que não todo mundo é frequentador da casa espírita do mesmo jeito. Todo mundo é irmão do mesmo jeito. Todo mundo tem que vir para a mesma reunião pública. Se o indivíduo está mal vestido, a casa espírita vai ajudar ele a se vestir melhor. Vai conversar com ele. Vai na casa dele visitá-lo. Saber em que realidade ele vive. A caridade ela vai muito além disso tudo. Por isso que o Cristo, meus irmãos, esse irmão querido, esse guia, esse modelo, vai dizer para nós que quando pedirem para nós caminharmos uma légua com ele, que nós caminhemos 2. Ou, dependendo da tradução, se te pedirem para caminhar 1000 léguas, caminhe 2000. Depende da tradução. Ou seja, caminhar muito mais. A gente tem o hábito de dizer assim, eu estou fazendo a minha parte, Ciro. Até onde vai a nossa parte? Será que a gente sabe até onde vai a nossa parte, realmente? Nós ainda, pela nossa ignorância, pela nossa involução de seres de mundo de provas e expiações, nós ainda não temos condições de saber até onde vai a nossa parte. Então, até onde vai esse limite, Ciro? Está lá no Livro dos Espíritos, que é o quê? É o limite das forças. Quando Kardec vai perguntar, né? Qual é o limite do trabalho? Os Espíritos vão responder, até o limite de vossas forças. E aí? Daí quando a gente lê isso, a gente vê, realmente. Precisamos trabalhar e trabalhar muito. Trabalhar, né, Sandra, para poder ter o direito de, quando chegar no plano espiritual, trabalhar. Porque se a gente pretende chegar no plano espiritual para trabalhar, não para ser enfermo, eu tenho que começar trabalhando lá, não, eu tenho que começar trabalhando aqui. Agora. Não adianta eu querer ser caridoso depois que eu morrer, eu tenho que começar sendo caridoso aqui agora. Vocês sabem por quê? Porque quando a gente morre, quando a gente tem o nosso desenlace, o processo da desencarnação, a gente vai chegar do outro lado, a gente se despe do véu da carne e não somente as nossas qualidades, mas também como os nossos defeitos, eles ficam muito mais óbvios. Por isso que o materialista, quando ele desencarna, ele fica muito mais materialista. Porque ele não tem mais a limitação da carne. Aqui nós temos 5 sentidos, né? Olfato, visão, tato, paladar, audição. São os nossos 5 sentidos. Nós, quando estamos em estado espiritual, nós não temos os sentidos definidos. Nós enxergamos por todo o nosso corpo. Nós ouvimos por todo o nosso corpo perispiritual. Nós enxergamos por todo o nosso corpo perispiritual. Então é tudo muito mais intenso. Então eu preciso começar a partir de agora praticar essa caridade que é a fé em movimento. Ai, Ciro, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu rezo 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria de manhã, de tarde e de noite. Isso é ter fé? Uma fé igrejeira. Como nós praticávamos no passado, quando éramos freis, quando éramos madres superiores, quando éramos freiras. Hoje a gente sabe que a oração ela é um exercício da fé. 2. Por isso que o nosso querido Francisco de Assis tem uma frase muito, muito bonita que ele vai dizer o seguinte: ore sempre, e se der tempo, um pouquinho com a boca. Olha só. Ou seja, orar na ação, nesse ato de evangelização, de levar a palavra do Cristo, de levar a palavra das boas coisas. A oração faz parte, é muito importante. Mas a gente precisa o quê? Colocar ela em movimento, porque senão vira só palavrório desmedido. Fica lá, com todo respeito a quem já passou por essa doutrina, mas fica lá nas continhas, aquele negócio infinito que parece que não vai acabar jamais. Quando a gente recorre aos textos bíblicos, nós vamos ver que isso
não tem simbologia nenhuma, que todos esses aparatos exteriores de fé foram colocados por nós homens, que precisamos dar alguma materialização a essa fé. Se a gente pegar todo o Evangelho de Cristo, nós vamos ver que Cristo não abordou nenhum aparato exterior, com ressalva para a parte que ele vai curar um cego e que ele faz uso do barro, que há controvérsia, se ele realmente tem usado barro ou não. Para dizer assim que Cristo talvez tenha usado um aparato exterior, talvez aí, mas há controvérsia se a gente parar para analisar a passagem em si, como Herculano Pires vai trazer para a gente. Então Cristo ele não se valeu de aparatos exteriores para orar, para cuidar de ninguém. Quando perguntaram para ele, Senhor, como orar? A gente não vai ler no Novo Testamento, nós não vamos ler, por exemplo, que Jesus ajoelhou, juntou as mãos, né, trocou de roupa, botou a roupa branca, para aí sim depois fazer o Pai. Não. Senhor, como orar? Pai nosso que estás no céu, já santificado seja o vosso nome. Ele não colocou nenhuma condição para se fazer prece, nenhuma condição para se orar, nenhuma condição para se chegar ao Pai. Então por que a gente teima em querer ficar pegando nesses aparatos? Ciro, o católico tem aparato, mas o espírita não tem aparato, não? Às vezes tem. Muitas das vezes, infelizmente, ainda tem. Ciro, eu sei que eu sou espírita, mas eu só me sinto bem se eu for para a reunião mediúnica vestindo uma camisa branca, uma roupa branca. A gente às vezes ainda tem isso. Pelo nosso inconsciente, achar que branco é a cor da paz. Branco é a cor da paz do meio do hemisfério para cá, branco é paz. Da outra metade do hemisfério para lá, branco é luto. Pra gente aqui, preto aqui é luto. Mas do hemisfério para lá, né? Se nós a noiva casa de branco, engraçado. Vocês sabiam que quando a gente vai pegar a história dos casamentos, as noivas não se casavam de branco, era vermelho? Então, tudo isso ainda vem muito cultural dentro da gente, essas questões de fé. São puramente culturais. Simplesmente porque disseram que é assim, a gente acaba tomando como verdade e acha que é assim. E leva isso com a gente. A vida toda, reencarnações. Joana de Ângeles vai abordar para nós, em diversas passagens, né, da sua querida coleção psicológica, que esse nosso eu inconsciente, ele ressurge em diversas encarnações. Então, o que eu aprendi há trocentos milhões de anos, isso pode ressurgir agora. E eu querer praticar isso agora, coisa que já ficou lá atrás. Isso é normal. Mas a gente precisa o quê? Vencer cada vez mais esses atavismos, esses nossos achismos. A gente precisa vencer isso. É apenas uma reflexão. A gente sabe que aqui não tem ninguém que é preconceituoso, mas apenas como reflexão. Nós somos aqui em torno de 15 hoje, olhando rápido. Nós temos um negro na sala. Isso é apenas como forma de reflexão para nós. De entendimento. Quando a sociedade precisaria ser igualitária. Igual. Porque há coisas que ficam muito na casa das intenções aqui dentro. E a gente muitas das vezes pode praticar sem perceber. Todo esse aparato de fé está aqui. Todos esses paramentos de fé está aqui dentro. A gente não precisa de nada para orar, de nada para quebrar conceito, de nada para quebrar paradigma. Vai dizer o que no livro dos Espíritos? Falta o quê? Vontade. Os Espíritos vão nos dizer que nos faltam vontade para muitas coisas. E como é que está a nossa vontade, o nosso querer para nos melhorar, para nos burilar? Ainda está muito pequeno. Mas, com a ascensão a sermos luzes. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, cabe a nós o quê? Acharmos, encontrarmos e localizarmos essa luz dentro de nós. Para que a gente possa começar o quê? A movimentar mais esse amor, essa fraternidade, essa caridade para essa sociedade tão sofrida.
O espírita é o novo apóstolo da fé, como vai dizer Emmanuel e Joana de Ângeles. Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, e Joana de Ângeles no livro Ilumina-te. Somos os novos apóstolos da fé. Novos. Isso é muito importante citar essa palavra. Novos. Isso significa, então, que o modelo de apostolado que a gente tinha antes estava errado. Precisou vir um novo. Por isso que eu gosto muito de pegar as palavras-chave dos textos, porque os benfeitores espirituais, eles se colocam muito bem, eles se posicionam muito bem. Tanto que o Espiritismo ele tem a proposta de ser o quê? A terceira revelação. Capítulo 1 do Evangelho. O Espiritismo veio dar o quê? Cumprimento à segunda revelação, que foi o Cristo, assim como o Cristo veio dar cumprimento à primeira lei, que foi Moisés. Se não precisasse do Espiritismo na Terra, ele não teria surgido. O que vocês acham? Não teria surgido. Mas precisou. O Espiritismo está aqui para se apresentar como essa nova proposta de fé. Essa fé liberta. Aí tem muita gente que fala assim, ensino, mas ser espírita dá um trabalho imenso. Dá um trabalho porque eu não tenho mais a quem culpar pelos meus problemas. Eu falo, Para uns isso é liberdade, porque eu sei, eu tenho a certeza de que eu sou responsável pelas minhas ações e pelas minhas atitudes e que ninguém mais tem culpa disso. Para outros isso é um tormento. Quando ele não suporta, ele sai e é mais fácil ele tentar ir pelas vias da porta larga. Mas se foi Jesus que disse que a porta ela é estreita, e Emmanuel vai dizer no capítulo 28 do livro... Não é Espírito da Verdade, não. Não. O título da página é Socorro Oportuno. Ele vai dizer que Jesus é a porta, Kardec é a chave. O livro é Estude Viva. Jesus a porta, Kardec é a chave. Para que a gente possa entender a necessidade dessa corporificação da fé dentro do Espiritismo, nós que escolhemos professar o Espiritismo nessa encarnação. Porque o Espírito benfeitor aqui vai dizer para nós que muitos que sem religião possam praticar as boas ações, as boas atitudes, mas ela vai dar uma ênfase. A necessidade dessa fé está embasada numa doutrina, numa religião, porque o entendimento dela vai ser mais claro e vai ser mais amplo. Vejamos. Ela vai dizer o seguinte: disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Olha só, então ela vai dizer que é impossível praticar a caridade sem fé. Porque se eu não tenho fé, realmente eu não vou praticar a caridade. Porque eu só dou um pão para alguém, eu só faço algo para alguém se eu creio que ele pode melhorar em algum sentido, né? É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. Ela vai falar, você até pode encontrar. Aí ela vai no mais, que é uma adversativa. Mas, contudo, porém, essa caridade austera, ou seja, aquela mais incisiva, aquela mais efetiva, que só se pratica com a abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Então ela faz aqui a associação da fé intrinsecamente ligada com religião. Então é importante sim a gente ter uma religião, porque só ela nos faz carregar com coragem a perseverança da cruz dessa vida. Não é uma questão de ser proselitista, de dizer, Ciro, que um ateu não pode ser bom. Não, um ateu pode ser bom, não tem nenhum problema, né, com isso. Mas é importante a gente buscar uma fé, uma igreja, um templo, uma casa espírita, mas algo que nos contemple, que nos vai dar subsídio, que nos faça nos sentir bem conosco mesmos, de compreender o nosso papel no mundo, o nosso valor no mundo. A gente precisa disso. Porque senão a gente vaga, como dizem, né, popularmente, a gente vai vagar a esmo. Vai vagar por vagar.
vai pensar em nascer, trabalhar, comer, casar e morrer. Basicamente, nós vamos pensar nisso se a gente não tem uma religião. E isso seria algo muito sem sentido. Mas nascer para quê? Morrer para quê? Ficar aqui na Terra 60, 70 anos, morre, depois morre tudo e acabou tudo? É algo totalmente sem sentido. Depois da gente ver que tem um cosmos enorme, que tem tanta coisa aí fora, da gente achar que a coisa é tão simples assim, que se finda tão simples assim. De termos a compreensão de que, por exemplo, nós temos teorias matemáticas como o Fibonacci, né, que são aquelas numerações que vão embora, que aquilo beira o infinito. É uma regra matemática de achar que a nossa vida é simples assim. Se nós temos uma natureza enorme aí mostrando que não é. Quando a gente observa a natureza, que nós vamos ver ciclos bem definidos, ciclos renováveis, de que de fato nada morre, né? Quando cai uma folha de uma árvore e ela seca, né? E com o tempo, passar dos anos, ela se evapora, vai para o ar, gera o gás carbônico, aquela essência não morreu, ela continua aí, girando no ar. Até que um dia ela volta a ser folha, ela volta a ser insumo de uma outra forma, mas ela continua aí. Ué, será que nós não? É muito egoísmo nosso achar que nasceu, viveu, morreu. Porque Deus está provando que está aí na natureza. Tudo. Basta olhar para o céu à noite. Alguém aqui consegue contar estrelas, gente? Nem a ciência. Eles têm uma estimativa. Vocês não contam. Então isso tudo já vai muito mais além do que achar que a gente pode simplesmente nascer, viver, comer, beber, jogar e etc. e morrer. Se a gente parar para racionalizar bem, isso tudo é muito limitado se a gente parar para pensar. Se nós formos pegar a história, nós vamos ver Platão, Aristóteles, Sófocles, Bhagavad Gita, Buda, tantos aí que trocentos milhões de anos atrás já diziam tudo isso. Então, algo tem que ser verdade. A gente tem que partir desse pressuposto que algo tem que ser verdade. Algo disso tudo tem que ser verdade. Não é possível que Deus ou alguém vai ficar colocando pessoas aí há zilhões de anos falando sobre existência espiritual que não seja verdade. Que uma mentira fosse se perpetuar durante tanto tempo. Quando a mentira é uma mentira mesmo, ela fica 10, 15, 20, 30 anos e depois ela cai por terra. O próprio Kardec vai trazer isso pra gente. Quando ele vai rebater o cético em o que é o espiritismo. Né? Que se o que eu digo for em verdade, né, isso um dia cairá por terra. Ela está aí há 160 anos e só crescendo. Gamaliel também, quando vai seguir em defesa aos cristãos, ele vai dizer, se o que eles dizem for mentira, né, daqui a 30, 40, 50 anos eles também vão decair, vão parar como foi o outro que teve aí, né, que durou 30, 40, 50 anos e acabou, morreu. Agora, se for verdade o cristianismo, os seguidores de Jesus, isso vai se perpetuar. Isso era Gamaliel, que era doutor da lei, tá, gente? Está lá no livro Paulo e Estevão. Então, olha só, se a gente está falando há tanto tempo sobre vida espiritual, será que ela realmente não existe? Se fosse algo que não fizesse sentido, por que eu estou falando tanto em vida espiritual? Porque a vida espiritual é a certeza desse amanhã que não vai subsidiar para fazer a caridade, que é essa fé em movimento. Porque se eu não acredito em nada, se eu só penso em mim, se eu penso que eu sou um ser que tem total autoridade sobre mim, vamos colocar dessa forma, eu não tenho por que praticar a caridade, eu não tenho por que ser bom, eu não teria por que nada disso, porque eu vou morrer mesmo amanhã. Então eu preciso ter certeza dessa vida no plano espiritual. Aí ela vai prosseguir dizendo: sim, meus filhos, é em vão que um homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra. É o que nós falamos aqui. A pessoa ela é tão presa aos bens materiais, a comer, a beber, a trabalhar, a dirigir, que ela se ilude na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade.
Isso é o egoísmo, eu só me preocupo com a minha felicidade. Há um caso, né, eu tô até andei dando uma lida, mas depois eu vou ver o filme na íntegra, quem assistiu aqui vai lembrar. No filme A Lista de Schindler, tinha um senhor que amava muito a família dele, amava demais, mas ele tinha o prazer de pela a fresta da sua janela, de matar judeus, de dar tiro nos judeus. Quem é que viu o filme para me ajudar? Então lá atrás, tinha esse senhor que matava, né, os judeus, ou seja, ele tinha a capacidade de amar os seus, mas o do outro não importa. Isso não importa. Como é que pode? Será que então ele ama os seus? Ou é algo materialista? Porque é o meu filho, porque é a minha filha, porque é a minha esposa. E o do outro? A gente precisa pensar muito sobre isso. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Olha só, ela vai dizer que a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Então a vida terrena, em tese, é unicamente para você fazer isso, se aperfeiçoar moralmente. A famosa reforma íntima, que nós aprendemos o sinal de reforma íntima aqui hoje à tarde. Então isso é muito interessante quando esse espírito amigo, ele vai colocar que é apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, em tese, nós não temos mais nada para fazer na Terra. É óbvio que esse aperfeiçoamento moral, ele tem uma série de desdobramentos, né? Uma série de exercícios para isso, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Isso é muito interessante porque até onde vai a nossa capacidade de nos, vamos colocar dessa forma, de nos resignar pelo outro, de fazer pelo outro. Será que eu trocaria um pedaço de pão, o único pedaço de pão que eu tenho, com alguém que eu sei que sente mais fome do que eu? É uma capacidade de quê? De resignação pelo outro. Isso não é crime, porque há no Livro dos Espíritos o capítulo que vai falar sobre as mortificações, que vai dizer as mortificações que são necessárias e aquelas que não são necessárias. As necessárias são essas. Bom, eu vou dar para ele porque eu sei que amanhã ele não tem como conseguir. Eu tenho. Então, se eu tenho, eu vou dar o meu para ele. Eu vou dar o meu para ele porque eu sei que se eu for numa vizinha, eu sei que ela me dá, mas ele não tem vizinha, para ninguém dar para ele. Então ela vai dizer aqui desse sacrifício, de renunciar pelo outro. De se colocar no lugar do outro, que é tão difícil. Abrir mão pelo outro. Por isso que a gente é muito egoísta. Emmanuel vai nos dizer que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Olha só, capítulo 11, item 11, não dá para ninguém esquecer. Foi na semana passada que Emmanuel vai dizer para nós que Emmanuel não, gente, desculpa, Pascal, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Será que nós estamos muito egoístas? A gente precisa parar para pensar. Será que eu tenho a tendência de pensar que tudo meu é melhor que o do outro? Ou que eu quero aquilo para que seja melhor que o do outro? Isso tudo são formas de egoístas nas suas variadas faces. Hoje a gente não tem reunião mediúnica na casa. Mas a gente percebe no movimento espírita um ciúme de um médium com o outro, porque um médium recebeu tal mensagem e eu não recebi.
Isso é muito grave. Nós estamos caminhando por caminhos muito tortuosos. Vocês acham que toda a psicosfera liberada para o nosso país na semana passada não vem parar dentro das nossas casas espíritas? Vocês acham que os médiuns não absorvem essas negatividades? Claro que sim. Claro que sim. Os médiuns absorvem. E acabam muitas das vezes trazendo isso para a casa espírita, para as reuniões mediúnicas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É muito difícil ainda. Por isso que Jesus vai dizer para nós no Evangelho de João: olhai, orai e vigiai. Ciro, quanto tempo? O tempo todo. Ninguém aqui tem um botão de liga ou desliga que é espírita, ou de liga e desliga que é médium. Nós somos médios 24 horas por dia. Nós somos espíritas 24 horas por dia. Nós somos cristãos 24 horas por dia. Não há como separar. Eu sou uma coisa dentro de casa e na casa espírita eu sou outra. Eu sou uma coisa em casa, no meu trabalho eu sou outra, na casa espírita eu sou outra. Que é isso? Se isso ocorre, é uma doença psicológica chamada dupla personalidade ou múltipla personalidade, se existirem mais de duas. Então, a gente precisa ser íntegro, ser o mesmo sempre. Sempre. Eu não posso simplesmente porque passei ali por aquela porta vestir uma fantasia de bonzinho. Isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos procurar ser o que somos o tempo todo. Se eu não estou bem um dia, que eu não chegue bem realmente na casa espírita, que eu chegue de cara emburrada, que eu fale com os irmãos: gente, olha, hoje eu não estou muito bem, vou sentar aqui no meu cantinho porque eu estou precisando absorver. Isso não é crime nenhum. Isso não é crime nenhum. Olha, gente, hoje eu vou tomar um passe. Hoje eu estou precisando tomar um passe. Porque há muitos companheiros que estão há anos na tarefa espírita que não entram para tomar um passe. Porque acha que não precisa. Ai, mas como que os outros vão olhar eu tomando um passe, Ciro? Se eu sou dirigente, qual o problema? O dirigente não é perfeito, o presidente da Casa Espírita não é perfeito. Tem dias que a gente não está bem, não. Se alguém aqui conhece alguém que acorda bem todo dia, me avisa, por favor, porque essa pessoa pode ser um missionário, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier reencarnado, aí a gente não sabe. Aqui o mundo ainda é de provas e expiações, então nós ainda, na sua grande e intensa maioria, salvo e resguardos honoráveis e exceções, mas nós ainda somos assim. Nós ainda somos assim. E quando a gente se reconhece que é assim, fica mais fácil da gente caminhar. Fica mais fácil da gente, sabe? Se conhecer, se entender, se compreender. Às vezes sim, meu irmão, você não chegou bem? Quer conversar um pouquinho? Vamos lá dentro. Se percebe que aquilo é uma continuidade naquele irmão, aí você chama para conversa. Porque isso também é caridade. Não, meu irmão, você é um tarefeiro, você é um trabalhador, tudo bem. 1 dia, 2 dias, ok, tudo bem. Só que isso está prolongado. Então, vamos conversar, porque você pode estar precisando de uma ajuda externa. Então, a caridade tem essas nuances. Ai, Ciro, mas falaram que a caridade não deve ser calculada. Sim, não deve ser calculada. Não, com certeza. Mas precisamos ter responsabilidade sobre ela. Para a gente ter uma noção sobre responsabilidade, sobre a caridade, vou citar um exemplo bem rápido. Um exemplo, vamos supor que eu, na minha casa, eu resolva começar dando sopa para quem tem mais necessidade. A servir 8 pratos de sopa por semana. Ok. As pessoas vão lá, tomam sopa e vão embora. Se aquilo já aumenta de 8 para 9 pessoas, olha só. As leis do nosso país de assistência social me derrogam que eu preciso institucionalizar aquilo, porque aquilo precisará ser cuidado, precisará ser averiguado, a procedência daquela sopa, porque se algum daqueles passarem mal, você será responsabilizado. Olha que coisa interessante. Ué, Ciro, mas ele não estava praticando bem, servindo a sopa a quem mais precisava? Mas ainda no mundo de provas e expiações isso ainda se faz necessário. Então nós temos a responsabilidade sobre a caridade.
Se vem alguém na casa espírita, eu sirvo uma comida que não está legal, que não está boa, se eu dou coisas que não está boa para o meu consumo, eu dou para os outros, isso não faz o menor sentido. Então a gente precisa ter responsabilidade. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem, e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Então eles iam felizes para o suplício, iam cantando, como a gente vai ver lá nos livros de Amélia Rodrigues, vai ver no livro Boa Nova, né? Eles iam cantando. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto do martírio, nem do sacrifício da vida. Olha só o que o Espírito Protetor da Cracóvia está dizendo para nós. Hoje em dia, nada mais disso se faz necessário. Nada. Morrer queimado que nem bruxa, como já fomos. Morrer comido pelos leões, como já fomos. Aliás, nós não fomos comidos pelos leões, porque se nós tivéssemos sido comidos pelos leões, a gente já não estava aqui faz tempo, né, Sandra? A gente já não estava aqui faz tempo, né? Mas os nossos irmãos que morreram comidos pelos leões, né, que foram queimados como bruxas, né? Nada disso hoje precisa mais. Mas ela vai dizer o que precisa, então, ainda hoje. Mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, como nós falamos aqui. Sacrifício desse egoísmo. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Do vosso orgulho e da vossa vaidade. Gente, é tão comum, a gente vai falar aqui sem crítica, mas é muito comum as pessoas dizerem, eu tenho um orgulho imenso disso que eu fiz. Orgulho não é bom, não existe orgulho bom. Aprendi com Raul Teixeira que se você admira aquilo que o outro fez, você ascensiona, você tem uma ascensão. Se Gisele fez aquilo de bom, de bacana, ou conquistou algo de bom, de bacana e me serviu de exemplo, eu vou ter uma ascensão, eu vou querer fazer igual. Que alguns até chamam isso de inveja branca, né? Inveja branca também não existe não, tá, gente? Porque existe essa ascensão. Então a gente não pode fazer mais, eu tenho orgulho do trabalho na casa espírita. Ninguém pode ter orgulho, porque orgulho, ele é associado à vaidade. Ciro, é bom a mulher ter um pouquinho de vaidade. Não, é bom a mulher ter instinto de preservação do seu corpo, cuidar do seu corpo. Cuidar do corpo significa passar uma maquiagem, passar um batom coerente, cabelo sempre arrumado. E isso é preservação do corpo. Está no livro dos Espíritos. Agora, vaidade é outra coisa. Orgulho é outra coisa e é muito ruim. Então, são palavras que a gente precisa começar a extinguir do nosso vocabulário espírita. A gente precisa começar. Porque orgulho não é bom. Não, eu fiquei satisfeito. Eu tenho orgulho do meu filho. Não, você não ficou orgulhoso do seu filho. Você ficou satisfeito por ele ter conseguido. É uma palavra muito mais coerente, né? Aí ela vai concluir então. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Ou seja, alicerçar o nosso processo de caridade a uma escolha de fé. Qualquer que seja ela, mas escolhemos uma fé. Hoje escolhemos ser espíritas. Ninguém está aqui obrigado, ninguém aqui teve uma arma apontada na cabeça dizendo você vai ser espírita. Não, nós estamos aqui por opção. E se nós estamos aqui por opção, por voluntariado, eu vou procurar fazer bem feito, já que eu não sou obrigado. Então vou procurar fazer bem feito. Queridos irmãos, espero aí que a gente tenha conseguido atender a esse texto tão maravilhoso. Eu agradecer aí a paciência de todos vocês quanto aí a nossa calamidade de saúde. Muita paz.